Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quarta-feira, dia dedicado a São José. Ontem, dia de São José. Março, mês dedicado a São José. Ontem eu estive na missa no mosteiro, onde levei minhas duas imagens para ser abençoadas pelo frei. E ontem fiz a minha consagração a São José. São José modelo, assim como no céu tem a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na terra também tem a Santíssima Trindade, Jesus, Maria e José. Lindo, né? Então nós queremos entregar esse dia, pedir a intercessão de São José e da Virgem Maria, a esposa de São José, a mãe de Jesus. São José, intercedei por nós. A palavra de hoje está em João capítulo 8, de 31 a 42. Naquele tempo disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sabeis que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. E falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que palavra, né? Jesus disse: se permanecer. O que é permanecer? É ficar, é estar junto, é acompanhar, né? Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, em todas as situações nós temos que falar a verdade, porque o próprio Cristo diz aqui: a verdade vos libertará. Entendeu? Mas então hoje foi falado também sobre o pecado, né? Nós falamos no início da semana, na segunda-feira, sobre a AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Mas lá também, em 2 Pedro, capítulo 2, 19, diz assim: o homem é escravo daquilo que domina. Se você é dominado pela fofoca, você é escravo da fofoca. Se você é escravo do adultério, você é escravo do adultério, do roubo, das drogadições, né? Então, em Gênesis,
o livro de Gênesis nos ensina que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e colocou no jardim maravilhoso para dominar sobre os demais animais a se relacionarem pessoalmente com Ele. Deus nos fez livre, mas aquilo que eu disse segunda-feira, Eva, ela dialogou demais com a serpente. Em uma única lei foi estabelecida, eles podiam alimentar de todo fruto da árvore do Éden, né? Exceto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que deles comerdes, morreriam. Como eu disse, o primeiro pecado foi a soberba, o segundo, a desobediência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus, ela diz assim, né? O próprio São Paulo declarou que ele gostaria de fazer o bem, mas não fazia. Mas mal indesejado era realizado. Mas não era ele quem o fazia, e sim o pecado que nele habitava. Romanos 7, 19 e 20. Isso, meus irmãos, minhas irmãs, acontece com as nossas escolhas. Se a gente permanecer em Cristo, a gente vai estar junto com Cristo, né? Então, as nossas escolhas são contaminadas pelo nosso pecado, pela situação de fraqueza, ao qual herdamos dos nossos pais. Se você não acredita, pense nas suas vontades, nas suas escolhas, nas suas ações e reações antes de conhecer Jesus. E responda a si mesmo se elas glorificavam a Deus, se existia alguma bondade nelas, se eram altruítas, né? Se era cheio de humildade. Se formos honestos, responderemos negativamente, porque pessoas escravizadas pelo pecado, como nós éramos, sempre escolhem contra a vontade do Senhor e não enxergam a maldade nessas decisões. Então, meus irmãos, o ímpio não vê problema em se embriagar, ficar bêbado, chegar em casa carregado no carrinho de mão, aqueles carrinhos de mão, né? Ele não se sente envergonhado por se embriagar. Se não fizer o mal para mais ninguém, em ter um relacionamento sexual com várias pessoas diferentes, não se sente mal, do mesmo ou não, em se divorciar, em não cuidar dos seus pais, dentre inúmeras outras condutas. Então, meus irmãos, você quer ser livre? Abra o seu coração para Jesus. Permaneça com Jesus. Entendeu? Você quer ser livre? Abra o seu coração para Jesus. Somente Ele pode abrir os nossos olhos para entendermos a realidade espiritual que nos aprisiona, que nos libertam. O mundo apresenta uma falsa liberdade. Somos livres para satisfazermos a vontade da nossa carne. Porém, Ele não nos revela as consequências dessas escolhas, que é a morte eterna. Nós temos condições de viver o céu aqui, meu irmão, minha irmã, mas também temos condições de viver o inferno, infernizar a vida das pessoas. Jesus, no entanto, morreu no nosso lugar para nos fazermos livres novamente. Assim, quando recebemos nas nossas vidas, o seu Espírito passa a habitar em nossos corações, então somos capacitados por eles para nos mantermos libertos do poder do pecado. Portanto, apenas Cristo pode nos libertar e devolver a capacidade de nossas escolhas. Aquele terço que a gente reza, né? Se Jesus me libertar,
eu serei verdadeiramente livre. Vamos repetir? Vamos colocar aqui embaixo? Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Proclame isso, meu irmão, minha irmã, durante todo o seu dia. Escreve nas suas redes sociais. Manda para as pessoas: se Jesus vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Esse é o tema de hoje. Se Jesus vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tende misericórdia de nós. Nos ajuda nessa situação, nesta guerra, neste combate. Permaneça com Jesus, você e sua família. Para permanecer é preciso uma boa confissão, se reconciliar com Deus, participar da Santa Missa. Amém? Deus abençoe.